Olá, essa segunda parte do material de notação inicial traz a utilização dessa notação para os cálculos com vetores. Então vamos dar uma olhadinha nessa parte assim. Agora vamos ver a parte de operação com os vetores em notação inicial. Assim como tem a representação da parte de notação inicial, o que é a notação inicial, a gente tem como fazer a matemática de produto escalar, produto vetorial, produto triplo, etc., em inicial. Então, rapidão aqui, a representação de vetores a gente já viu como é que funciona. Se eu tenho um vetor, ele tem 3 componentes, porque é o nosso tridimensional. Tá aqui as 3 componentes. Lembrando que isso aqui foi o nosso cartesiano clássico, esse aqui vai ser o que a gente chama de I, esse é o J, e esse é o K. I, J, K, 90 graus para todo mundo aqui. Esse é o nosso cartesiano 3D. Representação simbólica, a gente já falou, é quando eu estou escrevendo assim, só ponho a flechinha em cima. Representação inicial, a gente já viu também. Eu ponho a componente, que seria o AI, vezes o seu direcional unitário, que é o EI. Lembrando que a gente está assumindo que tem um somatório aqui, de I igual a 1 até 3. A gente só não põe o somatório. A representação geométrica, que só não está aqui indicada, a representação gráfica, digamos assim, né? É quando a gente desenha o vetor. Matemática agora com eles. Produto escalar. A gente já viu que o produto escalar, a definição do produto escalar entre dois vetores, é esse ponto no meio aqui, e ele dá módulo do vetor A, módulo do vetor B, cosseno do ângulo entre eles. Então, eu tenho um vetor A com um vetor B, está aqui o ângulo entre eles. Produto escalar entre eles é só isso aí. Em notação inicial, a gente, na verdade, escreve como AI, BI. As componentes do A vezes as componentes do B. Eu vou abrir essa matemática aqui para a gente ver como é que se faz para chegar nessa relação. Então, na verdade, eu vou representar o meu vetor A pelas suas componentes e pelos seus direcionais, como eu coloquei lá em cima. Produto escalar com o vetor B, que eu vou dizer agora que é o BJ, EJ. Nota que um eu chamei de I e o outro eu botei J, porque eles são vetores diferenciados. Toda vez que tu tem um novo vetor, tu põe uma nova letra. Então, é isso aí que eu quero fazer a matemática. Eu vou juntar as componentes de um lado, então tá o AI e o BJ aqui, porque o produto escalar ele é feito na parte vetorial, que são os dois vetores unitários. Então, eu mantenho o produto escalar ali e puxo as componentes. Isso daqui, a gente viu um pouquinho atrás, que ele é, na verdade, quando eu tenho produto escalar entre dois unitários do sistema direcional, do meu sistema que eu estou considerando, do meu sistema de referência, isso aqui é o delta de Kronecker de I e J, porque é I com J. Então, eu posso substituir isso aqui por componentes do vetor A, componentes do vetor B, delta de I e J. E ainda, eu posso fazer o que a gente chama de contração. Nota que aqui eu tenho um J e um J. Isso daqui é equivalente a AI, contração do delta de Kronecker, AI, BI. E é isso aí que fica. Se você não tem certeza dessa parte da contração, essa que eu fiz aqui, é o que a gente chama de contração do índice mudo. Já mostrei um pouquinho para frente no início desse material. Mas se você não tem certeza, abre esses valores que você vai ver que, na verdade, só vai sobrar realmente os valores de B. O único momento que esse delta de Kronecker de J não se zera é quando o J é igual ao meu I. Então, se eu quisesse fazer a prova disso aqui, tá, ou desses dois, vou pegar um cantinho aqui embaixo para tentar fazer a prova desse daqui, para mostrar que fica só a I, BI mesmo. Então, eu vou abrir o I e o J. Aquilo ali daria igual a 1 BJ, delta de 1J. A2 BJ, delta de 2J. A3 BJ, delta de 3J. Agora eu vou abrir em J. A1 B1, opa, não é um I. A1 B1, delta 1, 1. A1 B2, delta 1, 2.
A1, B3, delta 1, 3. Esse é o primeiro termo ali de cima. Mais A2, B1, delta de 2, 1. A2, B2, delta de 2, 2. A2, B3, delta de 2, 3. E o último termo, A3, B1, delta de 3, 1. A3, B2, delta de... Vamos ver se eu não errei aqui. 3, 2, isso aí. Mais A3, B3, delta de 3, 3. Os deltas com números diferentes cortam, então se você for ver, o que vai sobrar para nós aqui, esse corta, esse corta, esse corta, esse corta, esse corta e esse corta. Então, sobrou A1, B1, delta de 1, 1, que é 1. Esse cara aqui é 1, esse aqui é 1, e esse aqui é 1. Cortou, 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 sobrou lá A2, B2 e depois A3, B3, que é exatamente AI, BI. Então, nota que eu só comprovei o que eu chamo de contração de índice mudo. O que a gente faz? Quando você tem prática, você não fica abrindo todos eles só para chegar na parte final para ter certeza. A gente faz isso quando você não tem certeza da matemática ali, não tem prática. Quando você tem, que nem eu falei aqui, um delta de Kronecker, que multiplica qualquer coisa. Nota que eu poderia ter feito com o meu I no A. Aí daria AJ, BJ. É a mesma coisa. Tanto faz se eu estou usando isso, estou usando J, estou usando T. O que importa é que os dois são iguais. Então, eu poderia ter usado AI, delta de Kronecker, de IJ, e ter substituído I pelo J. Quando tem a contração, você tem um delta de Kronecker e alguma componente de um vetor, você some com o índice, que é igual, e substitui na componente o índice que sobrou do delta, e aí você pode tirar o delta. Isso é o que a gente chama de condição de índice mudo, e você pode aplicar direto se você souber aplicar. Se você não souber, é só abrir a componente, é mais trabalhoso, mas você vai chegar na mesma conclusão, que é só aquilo ali que sobra. Esse é o produto escalar. O produto cruzado é um pouquinho mais complicadinho. Produto cruzado entre dois vetores, estou fazendo aqui entre o vetor A e o vetor B, ele vai dar componentes do vetor A, componentes do vetor B, mas nota que eu estou usando, um vai dar I, outro vai dar J, permutação IJK, direcional no sentido K. Lembrando que o produto escalar, ele resulta no escalar. Produto vetorial resulta num vetor. Por isso que, nesse cara aqui do produto escalar, é só as componentes, ele é um número escalar. Esse aqui, ele tem ainda um pedaço vetorial, que é a direção vetorial no K, que é 90 graus ao plano entre A e B, porque ele é um vetor. Então, na hora que eu fiz isso aqui, o que ele está me dizendo é que eu tinha o vetor A, eu tinha o vetor B, eles não precisam ser 90 graus, deixa eu fazer um ângulo genérico. Eu tinha um vetor A, eu tenho um vetor B, eles têm um ângulo entre eles. O que vai sobrar para mim, quando eu faço o produto escalar entre eles, é um vetor, que eu vou chamar de C, que ele é 90 graus com esses dois aqui. E essa é a direção que eu estou chamando de direção EK. Vamos abrir esse cara aí também. Como eu falei, quando você já tem essa prática, você sempre pode abrir já essa produto cruzado nisso aqui. Ele sempre dá isso aí. Mas como é que eu cheguei ali? Vamos fazer que nem eu fiz para o produto escalar. O vetor A, vetor B. Nota que novamente eu usei I para A, J para B. Tanto faz qual a letra que eu uso, desde que elas sejam diferentes, porque são dois vetores diferentes. Vou abrir esse produto vetorial. Passo as componentes para um lado, porque as componentes não entram na parte do cálculo vetorial. O cálculo vetorial é sempre feito entre a parte vetorial deles, então, que são as duas partes que tem o chapeuzinho em cima, que são as componentes direcionais. EI, produto vetorial, EJ. Em alguns slides anteriores, eu já mostrei que também, assim como a gente tem para o produto escalar, que o produto escalar entre dois direcionais dá o delta de Kronecker, o produto vetorial entre dois direcionais dá permutação de IJK direcional do ângulo K. Nota que I é do primeiro vetor, J é do segundo vetor e o K é do outro que aparece com 90 graus a esse plano. Então eu posso substituir isso aí, direto. Isso aqui vai dar para mim, então, AI
BJ, permutação de IJK e K. Digamos que você quer comprovar ele, que nem eu fiz aqui embaixo para o produto escalar, porque você não tem prática, não tem certeza. Quando você tem prática, como eu falei, você já sabe isso de cabeça, mas digamos que você não tem certeza. Você pode abrir todas as componentes para chegar num consenso. Então, eu vou fazer uma das componentes aqui, por exemplo, para quem lembra de cálculo vetorial clássico, uma das maneiras de eu resolver esse produto cruzado é aplicar o determinante. Então, eu poderia ter feito aqui vetor A, produto vetorial com vetor B, ele é o determinante, essa é uma outra forma de resolver, tá? Do vetor feito pelas componentes entre eles, então, E1, E2, E3, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Essa é outra forma de eu fazer esse cálculo vetorial para o produto cruzado. Isso aqui vai dar, cada um faz de uma maneira, mas a maneira que eu gosto de fazer, esses três se multiplicam, depois eu somo a multiplicação desses três, e por último, eu somo com a multiplicação desses três. E aí eu faço o contrário depois, e diminuo na multiplicação dos três diagonais para o outro lado. Então, vamos ver se isso aqui ficou claro. Isso aqui daria, o determinante vai dar E1, que multiplica A2, B3, menos E1, que multiplica A3, B2. Essa é uma das componentes. Mais E2, que multiplica A3, B1. Menos E2, que multiplica A1, B3. Mais E3, que multiplica A1, B2. Menos E3, que multiplica A2, B1. O produto cruzado ele pode ser feito nessa forma matricial. Esse é o resultado dele. Se você for comparar esse daqui com esse daqui, é a mesma coisa. Por exemplo, a diferença é que no de baixo, aqui eu já abri para... Esse daqui já é o produto cruzado inteiro, para todas as componentes. Quando eu faço I e J variarem de 1 para 3. Esse daqui, ele só está indicando na forma inicial. Então, se eu abrir esse aqui de cima, em I e J de 1 até 3, eu vou chegar exatamente nisso daqui. Vou deixar a prova com vocês. Mas eu vou mostrar só uma das componentes. Por exemplo, se eu quiser a componente, essa daqui. Se eu quisesse ver só quem é a componente em E2. A componente em E2, ela é a minha componente K igual a 2, que nota que o direcional é do K, e o I de 1 até 3 e J de 1 até 3. O que vai sobrar quando você abrir por causa daquela permutação, nota que essa permutação só vai ser diferente de zero quando o meu I e J forem diferentes. Então, na hora que eu abrir aquela componente ali, vai sobrar só esse pedacinho aqui. Componente E2 é o K igual a 2. O meu produto vetorial, aí, BJ, permutação de I, J, K e K. Vou abrir o I de 1 até 3 e o J de 1 até 3, porque eu só fixei K igual a 2. O que nós vamos ter aqui é o seguinte. Vamos abrir primeiro o J. Porque eu estou a fim de abrir o J. Vamos lá. Aí, B1, permutação de I1,
2, lembrando que o K é 2, mais AI, B2, permutação de 1, 2, 2, mais AI, B3, permutação de I3, 2. Agora vamos abrir o I. Vou multiplicar todo o I. Nota que eu já vou cortar a permutação que é 0. Se tu pega a segundo termo ali, lembrando que esse cara aqui é 0, então não vou nem abrir ele. Os únicos que ficam é esse, tá? E aí se for cíclico é positivo, mais 1, se for anticíclico é negativo. O primeiro eu já cortei. Então, voltando. Vou abrir esse primeiro termo aqui para I agora. Isso aqui vai dar A1, B1, permutação de 1, 1, 2, mais A2, B1, permutação de 2, 1, 2, mais A3, B1, permutação de 3, 1, 2, mais, tudo isso aqui é só esse primeiro termo. Pulei o segundo termo, que ele já zerou, vamos para o terceiro termo. A1, B3, permutação de 1, 3, 2, mais A2, B3, permutação de 2, 3, 2, e mais A3, B3, permutação de 3, 3, 2. Vamos cortar agora esses também que são 0. Permutações iguais são 0, então esse corta, ele é 0. Esse aqui é 0. Esse aqui é 0. E esse aqui é 0. Sobrou esse aqui e esse aqui. Vamos juntar os dois ali e ver quem é positivo e quem é negativo. Isso vai dar igual a 3, B1, permutação de 3, 1, 2, mais A1, B3, permutação de 1, 3, 2. Lembrando, para permutação cíclico, mais 1. Anticíclico, menos 1. Cíclico é se eu vou no sentido de 1 para 2, para 3, para 1. Não importa onde eu começo. Anticíclico é se eu vou de 1 para o 3, para o 2, para o 1 de volta. Então, esse primeiro aqui, ele é 3, 1, 2. Então, tu nota que eu começo no 3, mas aí eu vou do 3 para o 1, para o 2. Ele é cíclico. Então, esse valor é mais 1. Esse segundo, ele é 1, 3, 2. 1, que vai para o 3, que vai para o 2. Ele é anticíclico. Ele é menos 1. Então, isso daqui dá para nós A3, B1 positivo, menos A1, B3 negativo. Isso daqui tudo que multiplica E2, porque toda essa equação está multiplicada pelo E2, que é esse meu EK. Então, toda essa equação está multiplicada pelo E2, toda essa equação está multiplicada pelo E2. Se você for comparar com o slide anterior, o que a gente tinha como vetor do AB na componente 2 é A3B1 menos A1B3. Então, do slide anterior, a gente tinha exatamente isso. A3B1 menos A1B3. Então, multiplicava E2. Check. Tá? Essa era só a prova. Como eu falei, você pode fazer direto isso aqui, depois que você pega a prática. É interessante notar que qualquer tensor pode ser descrito como uma soma de uma parte simétrica e outra antissimétrica. Então, aqui a gente teria a parte simétrica e essa aqui é a parte antissimétrica. Quando você soma os dois, dá o tensor original. Nota que o tensor original não precisa ser simétrico ou antissimétrico, mas quando você subdivide ele nesse formato, ele sempre vai ter uma parte simétrica, que é esse primeiro, e uma parte antissimétrica. Está na dúvida? Abre esse pedacinho aqui. Esse é o meu tensor AJ, que ele não é nem simétrico nem antissimétrico. Ele pode ser qualquer opção.
E eu posso escrever ele nesse formato, como eu coloquei, AIJ sobre 2, mais AIJ sobre 2, duas partes iguais, que é ele próprio, mais AIJ sobre 2, menos AJI sobre 2, que seria a parte antissimétrica dele. Esse cara cancela com esse cara, e esses dois é simplesmente igual a IJ. Então, na verdade, mais para frente, nesse material de mecânica dos fluidos, a gente vai ver que a gente utiliza essa decomposição de um tensor, qualquer tipo de tensor, em suas partes simétricas e antissimétricas, para fazer alguns cálculos. Só relembrando que quando eu estou mostrando aquele tensor, eu descrevo ele A e J na forma inicial, mas ele está representando uma matriz nesse formato aqui. Quando eu estou escrevendo um vetor, aí eu estou representando um vetor A1, E1, A2, E2, A3, E3. Essa é a diferença entre eles. Já mostrei um pouquinho antes, lá alguns slides para trás, que o produto cruzado entre dois vetores é o determinante dos eixos do teu sistema, o vetor A e o vetor B. Então aqui eu estou considerando um sistema cartesiano E1, E2 e E3. E quando eu tiro o determinante, eu vou ter o produto cruzado, que foi como eu provei um pouquinho mais para trás. Então a gente já viu produto escalar e produto cruzado na forma inicial. Falta o produto escalar triplo, que é esse que está aqui. Então, quando você tem um produto escalar triplo, que é aquele que é um produto escalar seguido de um produto cruzado, ele fica nesse formato. O AI, BJ, CK, permutação de IJK. Nota que ele é diferente do produto cruzado, porque o produto cruzado ficava só AI, BJ, permutação de IJK, vetor direcional K. Aqui nota que o produto escalar não tem um vetor. Ele é um valor escalar, esse produto escalar triplo. Ele não dá um vetor, ele dá o volume entre esses três vetores. Vamos abrir como é que a gente abriria para chegar nesse cara aqui, só para provar. Então, o primeiro vetor é o AI. EI faz produto escalar com B, que eu vou fazer BJ. EJ, vetorial com CK, EK. Esse é que eu vou abrir. Vou passar todos as componentes escalares para um lado, então vai dar AI, BJ, CK, e vou resolver o equacionamento, a parte de cálculo com a parte vetorial. Então dá EI com produto escalar EJ, produto cruzado, EK. Vou resolver então aqui o produto cruzado, eu vou abrir. A gente já viu antes que o produto cruzado, entre dois eixos unitários do cartesiano, isso aqui vai dar para nós permutação de J, K e um terceiro que eu não estou usando, eu vou usar então P, que não apareceu ainda, EP. Então, voltando aqui, isso aqui já está AI, BJ, CK. Ainda não fiz o produto escalar. É produto escalar com EP que sobrou. E a minha permutação que está aqui fora, JKP. Então, vou passar a permutação para junto com os demais escalares. E vou resolver o produto escalar, que é o que está faltando. O produto escalar, a gente também já viu como é que fica. Ele dá o delta de Kronecker, no caso de I e P. I e P. E agora eu vou ver o que dá para eliminar, porque vai ter uma contração. Toda vez que a gente tem um delta, geralmente a gente tem uma contração. Então isso aqui dá AI, BJ, CK, delta, desculpa, AI, BJ, CK, permutação de JKP, cuidado com os índices, delta de IP. Eu vou fazer a minha contração no P, então isso aqui vai dar AI, BJ, CK, permutação de J, K, I. O P some na contração e o I é o que sobra, porque o delta de Kronecker só é igual a 1 quando P e I são iguais. Então eu posso trocar. Esse aqui é o meu resultado. Nota que lá em cima, quando eu botei lá aqui no outro, ele está um pouquinho diferente. Então ele está escrito assim, AI, BJ, CK, permutação de IJK. Na verdade é a mesma coisa,
Nota que a única coisa que ele fez foi que ele atualizou essa sequência aqui. E JK eu posso fazer, na verdade, permutação de JKI, ela é igual à permutação de IJK, que nota que a sequência na qual ele corre, que é nesse sentido, continua a mesma. Aqui era JKI, aí volta para o J. Então dá IJK, é igual a ter IJK. Então esses dois são iguais. Um detalhe importante, aqui eu substituí porque eu falei que ele é a mesma coisa. Quando é que não seria a mesma coisa? Se eu tivesse E, K, J, I, é diferente de I, J, K. Porque aqui eu estou na sequência certa. I, J, K, depois ele volta para o I. É a mesma coisa. Aqui eu estaria em K, J, I, depois eu faria então IKJ, IKJ. IKJ é diferente de JK, então cuidado. Aqui é simplesmente porque quando eu reinicio o ciclo, é como se eu fizesse IJK, IJK, e aqui seria JK. Então tu nota que ele tem a mesma parte periódica. Aqui quando eu fizesse essa sequência seria KJI, KJI, e esse aqui seria IJK, IJK. Nota que eu não tenho a mesma sequência. Aqui dá IJK ou KIJ e aqui ele dá KJI. Então eles são diferentes. E o último ponto da parte de operação de vetores com notação inicial é o que a gente chama de identidade permutação delta de Kronecker, que é essa que está aqui identificada. A gente tem, na verdade, dá para provar um por um, mas eu só vou fazer um para mostrar. Quando a gente tem a multiplicação de duas permutações, aqui nota que tem 6 índices diferentes, é I, J, K, P, R, S, todos eles são diferentes. O valor dessa permutação eu posso substituir por valores de delta, desde que eu tome cuidado em levar em consideração que eles vão dar o resultado do determinante dessa matriz. Aqui eu botei dois exemplos, esse aqui e esse aqui, porque você pode ter, por exemplo, nesse caso, lá eu fiz com 6 índices diferentes, aqui seria IJK e IRS. Aqui eu repeti um dos índices, no de baixo é IJK com IJS, repeti dois índices, daí você vai simplificando. Eu queria abrir essa matriz para mostrar como é que seria, como é que eu chego, por exemplo, nesse primeiro aqui. Então, vou fazer o primeiro. Permutação de JK com permutação de IRS. Isso vai dar o determinante da minha matriz. O primeiro é, nota que o primeiro aqui é o primeiro de cada um deles, então é o I com o P. No meu caso seria I com I. I com I. O segundo é o primeiro com o segundo do segundo, então que seria IR. O terceiro é o primeiro do primeiro com o terceiro do último, então isso aqui dá IS. Depois é JP, ou seja, segundo com o primeiro. O meu também é J e o outro eu chamei de R. Desculpa, é JI, segundo com o primeiro. O próximo é segundo com o segundo, então é JR e o próximo é o segundo do primeiro com o último do segundo, JS. Depois é o terceiro do primeiro com o primeiro do segundo. Então, esse aqui vai dar KI, depois é KR, depois é KS. Então, esse é o determinante que eu preciso ter para calcular essas duas permutações que se multiplicam. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar II, que multiplica o JR, que multiplica o KS. Multipliquei a primeira diagonal. Mais o IR, que multiplica o JS, que multiplica o KI, mais o IS, o JI e o KR. Essas são as três diagonais no sentido positivo. Menos IS, JR, KI, menos IR, JI, KS, menos II, JS, KR.
Esse é o determinante. Agora, vamos vendo quem eu posso fazer contração. Eu posso fazer contração entre dois deltas de Kronig também. Assim como eu posso fazer contração delta de Kronig com qualquer coisa. Então, vamos ver onde é que nós temos uma primeira contração que eu posso fazer. Eu posso fazer aqui esse I com esse I. Eu posso fazer a contração. E daqui, esse termo vai ficar o que sobrou daqui, que é o R, com o de lá. Então, RKJS. Esse é o primeiro que eu fiz a contração. Nota que no primeiro aqui, eu não fiz nenhuma contração, porque não tem nenhuma que eu possa fazer. Esse aqui é II, esse aqui é JR, esse aqui é KS. Nenhum deles se repete entre dois deltas, então não posso fazer contração. Nesse segundo aqui, tem mais um termo que se repete. O I se repete em 2, então eu posso fazer a contração. Então, esse aqui vai ficar delta S com J, que sobrou, S com J, e o KR. Aqui eu também consigo fazer a contração, nota que quem repete aqui também é o I de novo. Então vai ficar o delta do que sobrou, que é o S, com o K, e o delta que eu não mexi, o JR. E aqui nós temos mais uma contração com I. Isso aqui vai dar o R com J e o KS. Esse aqui também não tem nenhuma contração que eu possa fazer, porque é todo mundo diferente. Agora vamos juntando isso aí. Então isso aqui vai dar igual. Primeiro se manteve II, JR, KS. Só copiei primeiro. Mais. Vamos agrupar quem é igual. Se vocês forem ver aqui, eu tenho delta RK com JS, RK com JS. Então eu posso, eles são o mesmo termo. Nota que o meu RK está no lugar diferente. KR ou RK é a mesma coisa. Delta de IJ é igual a delta de JI, porque ele é simétrico. Então, o delta de RK é igual ao delta de KR. Assim como o delta de SJ é igual ao delta de JS, porque eles são todos simétricos. Então, esses dois aqui, esse daqui e esse daqui, eu posso agrupar. Então, isso aqui vai dar 2 J de RK, JS, eu somei esses dois, mais esses dois termos aqui, esse e esse, se for ver, eles também são iguais, então esse é KS com SK, mesma coisa, JR com RJ. Então, eu também posso agrupá-los, só note que eles são negativos, então, menos da equação ali, 2 SK, JR, e o último termo lá que está sobrando, I, JS, KR. Meu KR ficaram a mesma coisa, né? JS, KR. Na segunda observação, já vimos um material um pouco mais para frente, que quando você tem um delta de Kronig com dois índices iguais, isso aqui é o valor 3. Então, isso daqui tem valor de 3, e isso aqui tem valor de 3. Então, no final, isso aqui vai dar 3 JR KS mais 2 RK JS menos 2 SK JR e menos 3 JS KR. Nota agora que novamente nós temos termos parecidos com os mesmos subíndices. JR KS, JR KS. Então eu posso agrupar esses dois e RK JS KR JS. Só tomando cuidado que tem o valor, esse é 3, esse é 2, esse é 2, esse é 3. Então, quando eu junto os dois azuis, isso aqui dá 3 menos 2, sobra um só. Então, dá 1 J, R, K, S. E quando eu junto os dois amarelos, ele é mais 2 menos 3. Menos 1
JS, KR. Está aqui. JR, KS positivo, menos KR, JS positivo. Então, é isso aí mesmo. Tá certo. Nota que é trabalhoso, mas isso aqui é sempre válido. Então, quando tu tiver duas permutações com os seus índices, indiferentes se eles são 6 índices diferentes ou algum deles é coincidente, para você saber quanto é que seria o resultado dele, é só abrir esse determinante. Bom, só não, né? Mas é abrir esse determinante que você vai chegar no valor. A mesma coisa você poderia ter provado para esse segundo, que tem 4 índices iguais, e para qualquer combinação. Isso é o que a gente chama de identidade, permutação delta de Kronecker. E isso é o que a gente precisa saber de notação indicial aplicada nessa parte de operações vetoriais, para que a gente possa continuar na matéria de mecânica dos fluidos e começar a aplicar na parte mais física. Então, vamos lá!